Bem alto. Meu Deus, parece que estão todo mundo cansado, né? Dê um glória a Deus aí, bem alto. Aí, melhorou. Jonas capítulo 1, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7. Esse é um texto, uma passagem bem conhecida. Talvez você já ouviu uma história quando era criança, numa sala de culto. E talvez você ouviu essa história em dizer que uma baleia engoliu Jonas. Quem já ouviu essa história aqui, irmãos? Foi só eu? Glória a Deus. Eu não sei realmente se foi uma baleia, mas eu sei que foi um grande peixe. E eu quero poder compartilhar com você essa mensagem e juntos a gente vai aprender hoje aqui nesse lugar. Glória a Deus. A palavra diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele e para ir com eles para Tarsis, e longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um grande vento ao mar e fez-se uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Verso 5. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram-se as cargas que estavam no navio ao mar, para aliviarem, mas Jonas desceu ao porão do navio, e deitado, dormiu profundamente. E o mestre do navio dirigiu-se a ele, e disse-lhe: Verso 6. E o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse-lhe: que tens o dorminhoco, e levanta-te, clama ao teu Deus, e talvez ele lembrará de nós, para que não perecemos. Eu quero compartilhar o verso 7. Daqui a pouquinho a gente vai compartilhar esse versículo, o 7. Mas como você percebeu, essa é uma passagem que relata sobre um nível de obediência a Deus. Eu sei que aqui, perante essa terra, nós temos que se submeter às autoridades. Só que a Bíblia, ela está relatando um nível de obediência a Deus. Jonas era mais um dos profetas que Deus escolheu para esse tempo e para aquela geração. Com a história de Jonas, nós aprendemos 3 coisas importantes dentro desse texto. E você pode anotar o tema dessa palavra: as tempestades do mundo. E você percebe que o primeiro ponto que o Senhor declarou na vida de Jonas foi para que Jonas se tornasse um profeta, um líder obediente. Queridos, Deus tem propósito, Deus tem planos para a vida do homem. Jonas estava bem acomodado no seu lugar, uma vida bem confortável, tinha tudo o que queria ali, mas dentro do coração desse homem faltava algo, que era a obediência a Deus. E talvez você possa estar se perguntando: que tipo de obediência eu tenho que ter para que eu venha crescer diante do Senhor? Essa é a primeira obediência: se tornar uma pessoa obediente a Deus. E uma das coisas que Jonas fez nesse lugar, quando o Senhor o visitou, foi rejeitar o chamado. Jonas tinha que abraçar o chamado de Deus, e ele rejeitou. Agora, queridos, você pode estar imaginando como eu imaginei um dia, por que Jonas,
um grande homem que conhecia Deus e de repente ele passa a rejeitar o chamado de Deus. A minha pergunta é: que coragem que esse homem tem, querido? Uma coragem de desobedecer ao Senhor. E a palavra diz que Jonas tinha a oportunidade de obedecer a Deus. E o Senhor visitou esse homem e disse: levanta-se, vai a Nínive, Jonas. Jonas se levantou, partiu em direção oposta. Acredita que ele estava tão decidido a caminhar sozinho, que quando o Senhor o visitou e pediu para que ele se levantasse e fosse a Nínive, ele foi em direção oposta. Aí, querido, ele foi para uma cidade chamada Tarsis e ficava um pouco afastado da margem ocidental do mundo. E Jonas decidiu ir para essa direção. E o Senhor queria somente uma coisa de Jonas: a obediência. A obediência, querido, na presença do Senhor, ela é importante, ela é fundamental. Nós temos que acreditar e entender que quando o Senhor lança uma proposta para nós, nós temos que obedecer esse chamado. Eu nunca posso rejeitar o chamado de Deus. Imagina aí, querido, você no seu secreto, você no seu devocional, orando ao Senhor, conhecendo Deus através da sua Bíblia, louvando ali, sabe, com uma adoração profética no seu secreto, e de repente o Senhor chega até você e lhe pede algo. E o Senhor diz assim: olha, eu quero que você saia daqui, desse bairro, da cidade de Marabá, e vá para outro bairro onde eu quero fazer grandes coisas. E você permanecer no mesmo bairro, e o Senhor lhe pedindo isso. Queridos, Jonas fez exatamente o oposto que Deus lhe disse para fazer. Deus queria que Jonas fosse para Nínive. Nínive era o lugar onde Deus queria transformar. Aquelas pessoas queriam realmente viver uma vida, sabe, em pecado em Nínive. E aquilo não estava agradando a Deus. E Deus olhou para Nínive com um olhar de misericórdia, e Deus decidiu levantar um homem chamado Jonas. E quando Deus levantou esse homem fugiu do chamado. E eu sei que um dia, querido, Deus lhe escolheu para fazer algo. Deus lhe chamou para participar de uma missão. E o que você disse para ele, querido? Qual foi a sua resposta para Deus? A nossa resposta, ela não tem que ser igual a de Jonas. Deus, ele deu uma direção para que Jonas fosse a Nínive, e Jonas queria ir para outro lugar. Um lugar que o Senhor não preparou para ele. E ali aconteceu grandes tempestades. A gente vai entender isso ao decorrer dessa ministração. Queridos, e uma das coisas que nós precisamos entender hoje é que na nossa caminhada, nós somos completamente dependentes de Deus. Nós somos movidos pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados pelo Senhor. Então, eu tenho que colocar na minha mente que a única palavra que vai me fazer crescer e trazer uma direção para o meu crescimento nessa terra é a palavra que vem de Deus. Se Jonas tivesse obedecido à palavra que o Senhor tinha designado a ele, ele teria crescido, ele não teria, sabe, chamado uma tempestade que quebrou ele. É simples, querido, quando Deus ele lança um chamado, é simples obedecer esse chamado. Já eu vou contar uma história aqui, dentro desse texto, de um nível de obediência ao Senhor. Talvez você possa parar e refletir um pouco, e você está lembrando de um dia quando o Senhor fez uma proposta para você, e você recusou isso várias vezes.
Mas compreendendo isso, quando Jonas fez tudo ao oposto daquilo que Deus tinha pedido para ele, ele causou uma grande tempestade que acabou envolvendo outras pessoas. Mas pense numa tempestade boa, queridos, que até os demais que estavam com ele, eles decidiram conhecer a Deus. E hoje eu quero dizer, querido, que para conhecer a Deus eu não preciso passar por uma tempestade terrível, quanto a essa que Jonas passou. E essa palavra diz que quando Deus visitou a Jonas, Deus falou para Jonas: olha, vá até a Nínive, é lá que eu quero derramar da minha presença e transformar aquele lugar. Talvez você possa analisar e perceber que Nínive poderia ser destruído como Sodoma e Gomorra, mas todas essas cidades, Deus levantou alguém para transformar pessoas naquele lugar. E Nínive não é uma cidade diferente, é uma cidade que o Senhor escolheu para abençoar aquele povo, mudar a mentalidade daquele povo. E você percebe que quando Deus tem um chamado em nossas vidas, nós precisamos obedecer esse chamado, para o nosso bem, para o nosso crescimento. E Jonas foi chamado para ir para o leste, ele foi para o oeste, orientado a viajar por terra, mas ele decidiu viajar pelo mar, de navio, repousando ali, sabe, em uma poltrona bem confortável, talvez vendo a paisagem ali do mar, vendo a agitação do mar, vendo o mar, contemplando Deus, e ele com uma aflição terrível, porque não obedeceu um chamado que o Senhor designou a ele. Imagina, querido, Deus falou para Jonas ir por terra, e ele decidiu comprar a sua passagem, viajar de navio, fugir do chamado de Deus. O chamado de Deus é algo que eu preciso obedecer. Talvez no início da sua caminhada, uns 10 anos que você nasceu em Cristo, uns 5 anos que você nasceu em Cristo, você já entendeu o seu chamado. Você sabe que o seu chamado é se tornar um líder, é se tornar um pastor, é se tornar um apóstolo e obedecer a palavra. Talvez você já compreendeu isso, mas tem gente que dentro do seu coração, ele entende essa mensagem. Ele sabe que Deus chamou ele para essas coisas, sabe? Ouvir a palavra, levar a palavra, mas ele continua se escondendo. Eu estou, querido, aqui pregando algo que eu vivi um tempo. Tudo isso que eu vou falar aqui para você, eu vivi um tempo. Mas em um grande dia, eu estava em um evento, em uma conferência. Claro que para Deus lhe alertar de algo, você não precisa estar em conferência. Você só precisa se dispor a Ele, para que Ele possa trabalhar na sua vida. Mas um dia eu estava em um evento, sentado em uma cadeira, refletindo na vida, e o Senhor levantou um homem, chamado Ribinha, e ele, em meio a 300 pessoas, ele viu só eu naquele lugar. Eu não sei porquê, irmão, acho que ele estava muito empolgado, mas ele via só eu, e eu estava lá atrás, lá no fundão mesmo. E ele disse assim: se levante, você que está aí atrás. E eu creio que estava só eu, irmão. Olha só, Deus escolheu aquele momento, o momento perfeito. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para ver se tinha outra pessoa sentada atrás, não tinha ninguém, era só eu mesmo. E eu fiquei pensativo, ele falou assim: é você mesmo, fique de pé. Deus, Ele está lhe encontrando hoje. Deus te achou hoje. E o mais interessante que ele disse foi: não tente se esconder do chamado de Deus. Queridos, e é uma realidade. Quando Deus tem um plano, um propósito na minha vida, eu não posso me esconder do chamado. Por mais que eu queira me esconder, por mais que eu fosse, e por mais que eu teme nisso, mas não adianta. A palavra, ela tem que se cumprir. Existe um ditado que diz assim: se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é um versículo bíblico, é um ditado, querido.
Mas esse é um ditado que acaba que se tornando uma realidade no nosso meio. Foi uma realidade na vida de Jonas. Deus insistiu com amor. Deus falou assim: Jonas, é com amor, é com alegria. Mas Jonas decidiu ser pela dor, queridos. Passar por uma grande tempestade, passar por lutas, passar por dificuldades, ser engolido por um grande peixe para ouvir a voz de Deus e atender o chamado de Deus. Querido, eu não preciso passar por isso. Você também não precisa passar por isso, é tão simples. Eu e você hoje vivemos por meio da graça, é simples. Vá lá, se dobre diante do Senhor e diga: eis-me aqui, Senhor, estou disponível. Qual é o banheiro que eu tenho que limpar domingo, Senhor? Aqui na igreja. É 2 banheiros. Por enquanto. Vai ser mais. E quando o pastor disse que Deus tinha me encontrado, eu cheguei na minha cidade, em Lisboa. Eu morava em Lisboa, lá no Maranhão. Esse Maranhão é incrível, né, irmão? Não fale mal do meu estado, viu? Vigia. A pastora também é maranhense. Aí deu o grito do maranhense aí. Gente. Aí deu o grito do maranhense. Uhul! Queridos, e quando eu cheguei na minha cidade, lá em João Lisboa, vou falar o nome da cidade, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o meu pastor. Pastor, Deus me achou. Como assim, meu filho? Eu não sei, mas ele me achou. Por alguma razão, por algum momento eu me perdi na caminhada. E eu não estava ciente disso, até o Senhor me alertar. E uma das coisas que o Senhor vinha falando no meu espírito, no meu coração é um tempo de trabalho na sua cidade local. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu comecei a fazer para que eu pudesse atender o chamado de Deus foi ajudar na minha igreja. Sabe como, queridos? Eu limpava o banheiro, eu varria o templo, eu estava disposto a ajudar, a interagir no reino. E o chamado ele foi se cumprindo. Talvez você ouviu uma palavra que você ia ser alguém que ia crescer no ministério, ia ser um pregador no ministério, mas ninguém chega aqui do nada, cheguei, pronto, então amanhã eu começo. Tudo é um processo. Tudo é um processo. E eu comecei, entender o chamado de Deus, e eu comecei a obedecer. E sabe como foi o nível da minha obediência? Começando a cuidar da minha igreja local. E o Senhor, Ele foi me soprando. E eu fui crescendo. E chegou um tempo que o Senhor me colocou diante de um ministério de jovem. E depois o Senhor me colocou diante de um ministério de adolescente. E eu fui obedecendo a cada nível. E eu fui entendendo que o chamado de Deus é mais importante. Mais um dia, querido, eu quis me perder novamente na caminhada. E grandes tempestades veio. O Senhor causou um grande vento, uma tempestade terrível, que às vezes eu chegava para minha esposa e eu dizia para ela: eu vou desistir da caminhada, é muito difícil. Está tudo ao contrário. Eu estou indo para a igreja às quarta-feiras, estou indo para as células nos sábados, estou indo aos domingos e está dando tudo errado. Está dando tudo errado e eu sem entender. Aliás, eu estava entendendo o que estava acontecendo. Eu só não queria obedecer a Deus. Deus tinha me chamado para ser pastor. Deus tinha me chamado para investir no reino. E eu estava querendo ser empresário, queria ter dinheiro. Não que é errado ser pastor e ter dinheiro. Você pode ser pastor e ter dinheiro. É importante, querido, que você tenha uma família. Mas o problema é que eu estava investindo 100% no mundo do empreendedorismo. E o Senhor estava dizendo para mim que era para mim ser pastor.
E eu o tempo todo querendo ser rico, irmão. Aí eu fui vender Rinodê, irmão. Fiquei mais liso. Eu digo, mas eu vou recuperar esse dinheiro que eu investi. Aí, para completar, eu vendi fiado. Fiquei mais liso de novo. E eu digo, Senhor, o que está acontecendo? Fui demitido de uma empresa. Recebi uma rescisão boa. Imagina o que foi que eu fiz com esse dinheiro. Investi no gás. Vendi todo o gás fiado. Fali de novo. Irmãos, é tudo questão de maturidade. Você entender o que você quer. Mas no dia que eu não estava mais aguentando a tempestade, eu fui diante de Deus. E eu falei, Senhor, que se cumpra a tua vontade. Se é para mim ser empreendedor rico, eu vou ser. Se é para mim ser um empresário rico, eu vou ser. Mas se o Senhor quer que eu seja alguém que invista no reino de uma forma, sendo pastor, bispo, presbítero, enfim, o que o Senhor e rico, o que o Senhor quer para mim, eu vou obedecer. E naquele dia, quando eu cheguei na minha igreja local, a primeira coisa que meu pastor disse, que Deus tinha falado para ele foi, meu filho, os planos de Deus vai se cumprir. O Senhor só quer que você obedeça a Ele agora. E naquele dia, quando eu cheguei em casa, ouvindo a palavra do meu pastor, Deus tinha falado para o meu pastor e aquilo testificou no meu espírito. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que Deus falou no meu espírito foi, tudo que eu quero é que você me escute. E quando você me escutar, eu passo essa tempestade. E o Senhor me disse assim, queridos, e tem mais, existem 2 tipos de tempestades. A que o homem causa e a que Deus causa. A que Deus causa, ela passa quando você obedece. A que o homem causa, ela é terrível. Ela é causada por meio da desobediência. E nós não queremos isso para a nossa vida. No dia que eu disse para minha esposa, a partir de hoje, eu quero focar 100% no rei. Essa tempestade cessou. E você sabe o que é que eu entendo, querido? A notícia desanimadora é que todo ato de desobediência a Deus, tem uma tempestade vinculada a si. E Deus ele levanta homens para que nós possamos também ser obedientes. Mas quando eu venho desobedecer a Deus, é uma tempestade vinculada a mim, a você. E essa tempestade, ela é cessada, sabe, querido, com uma condição. Quando você para refletir e entender que você tem que estar debaixo do chamado de Deus, porque se Deus lhe trouxe até aqui e fez de você uma mulher de Deus, um homem de Deus, se você está aqui nesse lugar e você é vivo, que está em João capítulo 1:12, então você compreende que o chamado tem que se cumprir na sua vida. Talvez o Senhor não lhe chamou para ser pastor, mas o Senhor lhe chamou para servir no reino de alguma forma. E se você não obedecer isso, querido, grandes tempestades podem estar ao nosso redor. Às vezes na nossa caminhada, nós percebemos que as coisas estão muito difíceis. Mas às vezes sim, por conta que nós saímos do caminho. Jonas saiu dos propósitos de Deus. Jonas saiu do chamado, debaixo do chamado de Deus. Deus falou, Jonas, vá por terra. Jonas decidiu ir pelo mar, dentro de um navio, comprou sua passagem de ida. Deus não queria Jonas em Tarsis, em Jope, Deus queria Jonas em Nínive. Qual é a dificuldade de ouvir a voz de Deus e obedecer, queridos? Talvez é difícil sim, porque nós vivemos em um mundo que é cheio de pecado. Nós somos pecadores, mas também nós conseguimos ouvir a voz de Deus. E a obediência, ela é uma chave a que o chamado se cumpra. Quantas vezes eu pensei em me esconder, queridos?
Quantas vezes eu pensei em chutar o balde, de desistir, de querer ser um pastor, de assumir uma igreja. Quantas vezes eu pensei nisso? Só que depois eu fui analisar as consequências que poderia ser causada na minha vida por um nível de desobediência a Deus. Isso seria muito terrível. E vemos que o resultado da desobediência de Jonas são imediatas e dramáticos. Você sabe por quê, queridos? De imediato, Deus gerou uma tempestade. De imediato, Deus causou algo ali, uma agitação no mar. Não para matar aqueles homens. A intenção de Deus não era de tirar a vida dos marinheiros. A intenção de Deus não era, danificar aquele navio. A intenção de Deus não era gerar um desespero sobre a vida dos marinheiros experientes. Não era essa a intenção de Deus. A intenção de Deus era acordar um homem que fugiu do chamado. Querido, quando Deus escolhe um chamado para alguém, é lindo quando nós vemos esse chamado se cumprir. Mas é tão ruim, é tão doloroso quando nós olhamos para alguém que tem um chamado e está fugindo do chamado. Queridos, eu poderia viver a minha vida aí de outra forma, mas quando eu começo a refletir e eu percebo que a única coisa que eu sei fazer é servir a Deus, queridos, eu me conformo no lugar onde eu estou. E aí, queridos, a gente percebe que Deus gerou uma tempestade no mar. A gente vai nas praias aí e vê aquele mar agitado. Às vezes dá medo daquela onda que vem em nossa direção. Imagina aí, querido, esses homens aí passando por essa tempestade difícil e sem esperança, porque os marinheiros estavam colocando a esperança em Jonas, e Jonas fugindo do chamado de Deus. Que esperança que esses homens iam ter? Queridos, há uma grande tempestade dirigida diretamente para Jonas e não para os marinheiros. Mas eu quero que você entenda aqui comigo que quando eu passo a desobedecer a Deus, eu posso afetar a vida de outras pessoas. Imagina só, queridos, um pastor à frente de uma igreja, deixando aqui o púlpito, o cargo, e indo viver a sua vida. Como que essa igreja vai ficar? Ela vai passar por um momento difícil. Ela vai começar a perder a esperança. Mas só que a tempestade que Deus gerou não foi para os marinheiros. Foi para Jonas, mas afetou os marinheiros. A desobediência de Jonas afetou a vida de várias pessoas que estavam naquele navio a trabalho. Marinheiros experientes, sabendo lidar com tempestades, mas essa daí, eles não sabiam o que fazer, porque essa não foi qualquer tempestade, essa foi Deus que gerou. E quando essa tempestade ela foi direcionada para Jonas, Deus estava querendo o arrependimento do coração desse homem. Você sabe o que é que eu quero resumir isso aqui? É que um dia você foi um ministro do Senhor. Você um dia foi ungido a obreiro. Você um dia foi ungido a pastor. Recebe, irmão. Você vai ser, recebe. Ixi, pastor, eu peço que ninguém quer ser pastor, né? Você um dia esteve à frente de um cargo, você era o cooperador do seu líder, mas um dia você desanimou. As circunstâncias da vida chegou até você e você tentou parar.
Eu não estou aqui trazendo uma palavra de motivação, querido, longe de mim isso. Eu não quero motivar ninguém. Eu quero que você conheça a palavra, a verdade, o chamado que o Senhor tem preparado para nós. E você recebeu esse chamado, mas um dia você parou. E algumas coisas hoje, sabe, está tudo ao contrário daquilo que você imaginou um dia. Você já pediu ajuda e essa tempestade não passa, mas ela vai passar quando você voltar para o caminho e obedecer o chamado de Deus. A maneira súbita como ela surgiu e sua fúria são aspectos que até mesmo os marinheiros pagãos conseguem discernir como algo de origem sobrenatural. Os marinheiros chegaram numa conclusão, queridos, que aquilo não era natural. Os marinheiros pararam para observar que aquela tempestade era sobrenatural. E a Bíblia diz aqui no verso 7, o 8, que eles clamaram, sabe, para que essa tempestade viesse a cessar. Mas como que para, querido? Se um homem desobediente estava dentro do navio, essa tempestade só ia parar quando Jonas decidisse obedecer a Deus. E Deus é tão bom, que esses homens continuaram com suas vidas. Deus é tão bom que ainda guardou Jonas da fúria do mar. Sabe como, queridos? Que Deus guardou Jonas da fúria do mar? Deus fez um peixe engolir o próprio Jonas. Talvez se Jonas tivesse caído naquela tempestade, ele teria perdido a sua vida. Mas Deus enviou um peixe muito inteligente e engoliu Jonas, guardando Jonas da fúria do mar. Imaginei, irmão, essa cena. Deus é tão bom que ainda deixou Jonas respirar dentro de um peixe. Deus é tão bom que ainda deu uma oportunidade para Jonas voltar a Nínive e levar a sua palavra. Queridos, a conclusão disso é: Deus nos criou para vivermos para Ele, mais do que para qualquer outra coisa. Talvez Deus lhe chamou para pastorear uma igreja, Deus lhe chamou para ser pastor, Deus lhe chamou para ser um líder, Deus lhe chamou para servir no reino, mas o que você ama, o que você gosta é viajar, como Jonas um dia quis viajar de navio, mas sofreu sérias consequências. Passou por uma tempestade difícil, foi engolido por um grande peixe. Sabe, querido, envolveu a vida de outras pessoas. Outras pessoas pensaram ali, os marinheiros pensaram que ia perder a sua vida por causa de um homem desobediente que estava desobedecendo a Deus. Jonas era talentoso. Deus não escolheu Jonas por o talento que ele tinha. Deus não escolheu Jonas por ele ser um homem que era inteligente. Deus escolheu Jonas porque era alguém que ia cumprir o chamado do próprio Deus. Às vezes você olha para alguém que está do seu lado e você diz assim: qual é os planos que Deus tem para a vida dessa pessoa? Só Deus sabe, e essa pessoa também sabe, mas ela tem que obedecer esse chamado. Algumas tempestades que o homem causa, querido, elas se tornam difíceis em nossas vidas. Você chora, você grita, você clama por Ele, mas essa tempestade, ela só passa quando você volta para a presença. Eu me lembro de um homem que se tornou um pastor de ovelhas. Eu sempre gosto de citar essa passagem, porque tem tudo a ver com os propósitos, com os planos de Deus. Um dia Davi estava,
sentado, refletindo, passando por algumas lutas, tanto familiar, quanto com o rei. Mas um dia, Deus o tornou rei, e ele passou a ter lutas difíceis, a ter dificuldade com o rei. Mas sentado, refletindo, Deus trouxe algo, que o mais importante entre um reinado é permanecer na presença dele e cumprir o chamado dele. O nível de desobediência de Davi não foi igualmente a de Jonas. Davi voltou para a presença, passou a amar o Senhor mais que as coisas que estavam diante dos seus olhos. E é por isso que Davi diz algo extraordinário, que a presença é mais importante do que qualquer outra coisa. Deus queria que Jonas voltasse e passasse a viver o extraordinário, cumprindo o chamado dele. Querido, o segundo ponto que eu quero relatar aqui são as tempestades vinculadas aos pecadores. Talvez você possa estar imaginando que tipo de tempestade é essa. A tempestade foi a consequência do seu pecado, contudo, os marinheiros também foram pegos por ela. O pecado de Jonas envolveu os marinheiros que não tinha nada a ver com a situação dele. Jonas estava em pecado por uma desobediência. Jonas tinha que obedecer a Deus e levar a palavra, levar as boas novas. Nós estamos aqui e nós precisamos entender que o chamado hoje ele é fundamental para a nossa caminhada, até que Jesus volte nesse lugar. Às vezes você percebe que chega pessoas aqui querendo conhecer a Deus, e o Senhor abraça esse momento, o Senhor quer esse momento, mas o pecado de um homem fez com que uma tempestade viesse causar uma confusão. Querido, meu pecado em desobediência a Deus, ele não pode envolver outras pessoas. Eu tenho que voltar para a presença e reconhecer que eu sou completamente dependente dele. Aqueles homens ali que era marinheiro, o mestre, ele passou por um desespero enorme de olhar para aquele mar, ver o mar agitado, olhar ao seu redor e não ter nenhum socorro. Mas também Deus estava envolvendo esses homens, porque Deus também queria salvar esses pagãos. Eles precisavam também conhecer a verdade. Eu digo que Jonas foi desobediente, mas ao mesmo tempo ele foi um grande evangelista. Se você estudar a história, você percebe que esses pagãos, esses marinheiros, clamaram também pelo nome de Deus. Mas também esses marinheiros, sem conhecer os planos de Deus, foram grandes evangelistas. Esses marinheiros mostraram também Deus para Jonas. Mas como? Homens pagãos que não conhecem a Deus, como que eles vão mostrar Deus para Jonas? Porque esses marinheiros clamaram e falaram para Jonas: Jonas, clama ao teu Deus para que essa tempestade passe. Nós não aguentamos mais, está difícil. E Jonas lá, em pecado, porque desobedeceu a Deus. Acredito que aquelas ondas batendo no navio, pai, Jonas de boa, deixa bater, estou guardado. Que guardado nada, irmão. Deus estava preparando um grande peixe para engolir ele, para ele voltar ao nível de obediência. E quando esses marinheiros mostraram Deus para Jonas, irmão, imagina só, cara, você conhecendo Deus, você sabe quem é Deus, você sabe o que Deus fez por você até aqui. Eu sei o que foi que Deus fez por mim até aqui, irmão. Mesmo passando por momentos difíceis ou fáceis, mas eu sei o que Deus fez por mim até aqui. Jonas também sabia, mas ele preferiu que
os marinheiros pagãos falassem de Deus para ele. Jonas, quem é você? O que você está fazendo aqui? Olha o que você causou no nosso meio. Eu diria a mesma coisa. Olha o que você causou aqui no nosso meio, irmão. Vai-se embora. Vai obedecer a Deus. Você está envolvendo outras pessoas aqui nessa confusão sua com Deus, querido. Deus não é um Deus de confusão, mas o homem causa confusão. Deus dá a luz para que o homem resolva o problema da maneira mais fácil que existe. Mas o homem complica tudo, querido. O homem complica tudo. Deus falou assim, olha, vá por terra. E Jonas foi pelo mar, de navio, o estrela da Bíblia. Foi de navio. Acho que ele levou até anzol para ir pescando, né? Ou não? Acho que sim, irmão. Mas ele foi pego de surpresa por uma tempestade. Mas ele não sabia. Aliás, ele sabia que o pecado dele poderia matar outras pessoas. Queridos, na maioria das vezes, as tempestades da vida surgem não em consequência do meu pecado, de um pecado específico, mas por consequências inevitáveis de vivermos em um mundo caído. Essa tempestade ela pode passar. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, que o primeiro passo para essa tempestade passar é esquecer o mundo caído e voltar para a presença de Deus. As pessoas vivem como se não existisse Deus nessa terra, mas existe um Deus que espera por você. E é por isso que Jonas estava vivendo como se não existisse chamado. Jonas estava vivendo ali como se não existisse uma missão para ele. Eu não estou dizendo que você tem que ir para uma cidade e ser pastor, mas o que eu estou dizendo, se você entregou a sua vida para Jesus, se você fez uma aliança com Deus, conforme a Bíblia, você é obrigado a falar dele para as outras pessoas. Eu não aumento uma palavra, querido. A Bíblia diz isso. E se você tem dúvida disso, eu posso mostrar para você. É por isso que um dia você fez uma aliança com Ele, mas a tempestade, a onda do mar foi te levando para outros lugares. E para onde essa onda te levou, você nunca mais voltou para os propósitos de Deus. É por isso que essa tempestade ainda continua. É por isso que essa luta ainda continua. Talvez você possa estar dizendo, poxa, o Lucas vive uma vida boa então, porque ele obedeceu a Deus. Vivo, mas eu tenho minhas lutas também. Mas quando eu entendo que eu tenho que voltar para Deus, tudo vai para o controle de novo. Uma vez alguém disse assim, olha, Deus voltou para o controle da vida de Jonas. Mentira, irmão. Deus nunca saiu do controle. Deus estava deixando Jonas se matar com a própria mão. Jonas estava se afogando sozinho. Jonas decidiu viver uma vida que realmente ele sempre sonhou. Mas eu quero que você compreenda que quando ele voltou para os pés do Senhor, em obediência, Deus cumpriu o chamado. Eu te dou outro exemplo. Cristo revelou que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, sim ou não, queridos? Sim ou não, igreja? Sim. Mas eu quero dizer aqui para você, de uma maneira real, Pedro errou com Jesus. Mas Pedro soube reconhecer o erro dele. E ele voltou para os pés de Cristo. Queridos,
Por mais que seja difícil discernir os propósitos e amorosos e sábios de Deus diante de uma tempestade, por mais que seja difícil discernir o propósito e o amor de Deus diante de uma tempestade, eu tenho que ter consciência de que sozinho eu não consigo vencê-la. Eu preciso de Deus. Quero contar aqui um breve testemunho. No final de 2018, eu cheguei aqui em Marabá. Eu pensei que aqui era o fim do mundo. Mas era... eu fui percebendo, querido, que era tudo questão de tempo. Quando eu cheguei aqui, o meu filho tinha 8 meses. Era só a bola. Aí ele pega, amor, eu digo, minha irmã, fica só mais um pouquinho com esse menino aí, deixa eu descansar. O homem sempre cansa rápido, né? E aí, no final de 2018, eu com o filho, com a esposa, morando na casa dos pastores que nos trouxe para cá, morei 3 meses com eles, pareceu 10 anos, eita, mas passou, irmão. E eu rodando essa cidade, caçando emprego, queria trabalhar, irmão. Uma mulher e um filho, e o cara liso. Digo, Senhor, que tempestade é essa? Será se eu te desobedeci? Será se era para mim ficar lá em Amarante? Aqui tem alguém que é de Amarante. Será se Deus me queria lá em Amarante, irmão? Cuidando dos índios. E quando eu vim daquela cidade para cá, a primeira coisa que eu tinha na minha mente era de conseguir um emprego e colocar as coisas em ordem. Irmãos, eu passei 6 meses sem arrumar nada. E só filando a boia lá na casa do pastor. Todo dia. Café, eu digo, bora tomar café, pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bola para frente. O almoço, vamos almoçar. Queridos, e nada, e eu sem dinheiro, e o pastor, meu filho, como é que está a tua vida? Eu digo, do jeito que o senhor está vendo. E menino usava fralda, menino tinha suas necessidades, esposa também. Irmãos, e 6 meses sem arrumar nada. E eu chorava, e eu dizia, Senhor, que tempestade é essa? O que é que o Senhor quer fazer na minha vida, nessa cidade? E o desespero chegou. A primeira coisa que eu disse para minha esposa, vamos voltar para o Maranhão, irmão. Vamos voltar para o Egito. Comer cebola no Egito, né? E a Júlia, calma. Ela sempre foi a calmaria da tempestade. E eu sempre fui os marinheiros. Jonas, levanta. E foi indo, querido, e eu sem arrumar emprego, ia em alguns lugares. E as pessoas diziam, não, irmão, aqui não tem emprego não. Eu digo, oh, glória. E um dia eu cheguei em casa, desanimado, uma tarde. E eu chorando, e a Júlia dizendo assim, meu bem, se acalma, vamos orar. E eu fui orar a Deus, e Deus não falava comigo. Eu digo, Deus, esse pecado é grande, porque 6 meses o Senhor não me dá uma resposta. Queridos, eu não estava conseguindo ver Deus diante das tempestades. E quando foi uma tarde, às 16 horas, o Senhor falou para mim assim, por conta da sua obediência, de sair de um lugar e de ir para outro, e chegar nesse lugar e de ir para outro lugar, eu vou te honrar aqui nesse lugar. Tudo era questão de tempo. Entenda só, querido, eu morava em João Lisboa, Deus me levou para Amarante. Morei um tempo em Amarante, Deus me trouxe para Marabá. Passei 6 meses, passando por uma tempestade que o próprio Deus causou, para ver o nível da minha obediência. Quando foi numa tarde, pastor Wagner, conversando com o pastor Naldo, conseguiu me arranjar um emprego lá na Maranata.
Trabalhei, irmão. Louvado seja Deus. Consegui colocar as coisas em ordem. Agora, querido, eu compreendo que tudo era por meio de obediência. Irmãos, imagina se eu tivesse em Amarante. Talvez a tempestade da pandemia teria gerado uma aflição em mim. Mas não, eu entendi que o Senhor me queria aqui nessa cidade. E eu entendi que uma simples tempestade de 6 meses era apenas para me preparar. Queridos, às vezes hoje nós ficamos desesperados, decidindo coisas pelas emoções, diante da tempestade, e Deus dando sempre a resposta exata. Talvez as nossas decisões diante de uma tempestade, tomando decisões pelas emoções, essa tempestade pode demorar um pouco mais. Mas Deus sempre dá uma resposta. A questão é que diante dela eu não consigo ver, mas se eu parar para ouvir Ele, de forma correta, e obedecer, essa tempestade ela passa. Ela passa, querido. Eu já passei por várias tempestades, estou aqui vivo, bonito, para a glória de Deus. Queridos, e eu entendi. Hoje eu sou dono do meu negócio. E o Senhor tem soprado esse negócio. Mas eu entendi que eu tenho que estar em um lugar para pastorear, queridos. E é por isso que a Fanta e a Coca nos aguardem. Como diz aí a pastora, vê uma coisa muito forte aí, irmãos. Haverá sinais. Já houve um sinal, né? Vem aqui a Igreja Nova Aliança Adonai, aqui em Marabá. E tudo isso é por meio de uma obediência, querido. Às vezes eu fico vendo as lutas que os pastores passam e eu ainda quero me meter nesse negócio. Aí você sabe o que é isso, querido? Só o lado bom, né? Pronto. Querido, mas eu quero. Você sabe por quê? Porque não foi um homem que gerou um chamado no meu espírito. Foi Deus quem gerou um chamado no meu espírito. Querido, como eu disse, na verdade, Deus nunca saiu do controle das nossas vidas. Ele sempre esteve. E eu digo isso, querido, se Jonas tivesse obedecido a Deus antes, ele não teria passado por essa grande tempestade. Queridos, e eu quero que você abra a sua Bíblia. Aliás, vamos ler aqui logo o verso 7 e o verso 8, que diz assim: E disseram cada um aos seus companheiros: Vinde e lancemos as sortes para que saibamos por que causa esse mal e está sobre nós. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E os marinheiros descobriram que era Jonas que estava causando essas dificuldades. Jonas rejeitou o chamado de Deus para pregar a Nínive. Ele não queria falar com os pagãos sobre Deus e nem levar a crer nele. Você sabe por que Deus não quis falar de Deus para os pagãos? Porque ele estava com vergonha, porque ele desobedeceu a Deus. E eles lançaram a sorte e perceberam que Jonas estava causando esse grande problema. Querido, Jonas fugiu apenas para se deparar falando de Deus, justamente para os mesmos tipos de pessoas de quem eles estavam fugindo. Existiam pagãos que estavam em Nínive. Existiam homens mentirosos que estavam em Nínive. Existiam pessoas que não queriam um compromisso com Deus que estavam em Nínive. Jonas não queria ir para Nínive por conta disso. E ele viajou em um navio e se deparou com pessoas do mesmo estilo. Do mesmo estilo, querido. Mas eu quero que você compreenda. Obedeça a Deus aqui nesse lugar.
entenda o lugar que Ele quer te levar. Ontem eu estava conversando com alguém e essa pessoa ela disse assim: Lucas, eu quero muito mergulhar na presença de Deus e crescer nele. Eu já passei por tanta coisa difícil. Eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe. Estou em um poço de desespero. E eu compreendo que, diante de tudo isso, eu tenho que mergulhar mais na presença de Deus. E essa tempestade, ela vai passando, querido, quando você mergulha na presença de Deus. Queridos, e esses marinheiros eram marinheiros experientes, acostumados a enfrentar o mau tempo. Portanto, essa deve ter sido uma tempestade muito aterrorizante. E foi, de fato, como diz a Bíblia, uma tempestade muito aterrorizante. Mas uma tempestade causada por Deus. Eles descobriram que essa tempestade iria passar se Jonas clamasse a Deus para voltar ao arrependimento e obedecer a Ele. Mas não, queridos, muitos de nós queremos fugir realmente do chamado. Mesmo jovem, mesmo adolescente, não fuja do chamado de Deus. Deixa Ele cumprir o plano perfeito. O plano perfeito é dele. Você pode ter a vida profissional que você sonha, mas nunca saindo dos planos dele. Você pode ser um médico, mas sempre debaixo dos planos dele. Você pode ser um advogado, mas sempre debaixo dos planos dele. Deixando ele cumprir o seu chamado, cumprir os seus propósitos. Às vezes você acha muito difícil pela tempestade do mundo, pelo mundo caído que oferece banquetes, mas tudo passageiro, tudo passa. Jonas não se ligou que um dia aquela tempestade ia passar. Jonas entrou em um navio apenas com a passagem de ida, mas Deus trouxe ele de volta. Sabe, querido, talvez você comece a analisar que as coisas desse mundo têm mais vantagem do que as coisas que Deus tem nos proporcionado, mas é engano. Tudo que há sobre esse mundo é temporário, é passageiro, mas a presença prevalece. Sabe, o chamado que o Senhor gerou dentro do seu coração prevalece. As tempestades podem vir, mas o chamado prevalece. As tempestades não podem destruir o chamado de Deus, nunca. Mas isso nunca, queridos. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas se Deus gerou o chamado, Ele vai prevalecer. Até você partir para a glória. Então não tente fugir. Não tente fugir. Quantas vezes eu pensei em fugir, e Deus levantava pessoas para me alertar. Eu tenho que voltar sim. Queridos, e a finalizar, muitos sabemos exatamente o que é isso, o desejo de escapar da realidade por meio do sono. Ainda por pouco tempo, ele estava profundamente esgotado, intenso, com sentimentos de raiva e culpa, e ansiedade e tristeza. Tudo isso estava sobre a vida de Jonas. Jonas passou por tudo isso, mas o sentimento pior que estava sobre Jonas era a culpa. Se sentindo culpado porque não obedeceu o chamado na hora que o Senhor o chamou. E o que mais me intriga nisso aqui é que Jonas não orou para que aquela tempestade passasse. Ele foi dormir. Queridos, quando algumas coisas estão difíceis na minha vida, que eu vejo que eu não consigo resolver com a cabeça cheia de confusão, eu vou dormir, queridos. Eu vou dormir. Você sabe por quê? A minha esposa, ela é prova viva disso. Quando eu chego em casa, ela já sabe. Ela disse: tu já vai dormir? Eu falei: vou. Quando eu acordar, a gente conversa. Eu durmo, queridos. Quando eu acordo, eu tenho
Parece que está tudo se planejando quando eu durmo, querido. E aí, quando eu acordo, eu vou pensar um pouco e volto para resolver a situação. Só que Jonas dormiu numa hora errada. A hora em que ele tinha que orar para passar a tempestade, ele foi dormir com medo, com sentimento de culpa, de tristeza. Por isso que eu digo que Jonas não orou para ponderar com Deus o motivo dessa chamada. Durante a sua fuga para Jope, Jonas não orou por orientação. Jonas se afogou no seu medo, no desespero. Quando eu estou muito estressado do dia a dia, que eu não consigo resolver as coisas, eu vou dormir. Quando eu acordo, eu vou orar. Ah, mas não é bom orar logo? Irmãos, eu vou orar, eu vou dormir para mim não abençoar Deus. Senhor, te abençoa. Sabe quando você está de cabeça quente, que você não sabe o que você fala? Eu vou dormir. Depois eu resolvo essa tempestade. Depois eu vou orar ao Senhor para que essa tempestade venha passar. E Jonas não orou também porque não quis falar com Deus. Ele estava com medo. Ele estava com medo de falar com Deus. Diante de uma tempestade que Deus causa, tudo o que Deus precisa é ouvir a sua voz. Você tem que falar para Ele: Senhor, eu fugi. Eu fui um covarde, mas eu estou aqui de volta. O que é que lhe atrai nesse mundo, querido? Eu não vejo nada de importante nesse mundo que me tire da presença de Deus hoje. Eu não posso trocar esse chamado por algo que é passageiro. De uns dias atrás, eu quero contar isso daqui. E eu encerro aqui, queridos. Um dia, eu fugi desse chamado, mas o Senhor me encontrou. Eu voltei para o colo do Pai e decidi obedecer. Um dia, em família, eu fui para o shopping, passear com minha esposa, com meu filho, e nós estávamos ali, todo mundo junto, lanchamos, e decidimos dar uma volta, sabe? No shopping. Comprar nada, só dar uma volta, irmão. A gente foi dar uma volta no shopping. Com minha esposa do meu lado, e o meu filho na minha frente. Tudo beleza, uma maravilha. Família feliz, que tinha lanchado, de barriga cheia, ô glória, né, irmão? Coisa boa. Só que de repente, querido, eu saio, dou umas 3 passadas em direção da escada. E minha esposa conversando comigo. O meu filho aqui na minha frente, na frente da minha esposa. Eu não sei como foi que aquele menino saiu da minha frente. Por isso que tem um ditado, porque menino cega a gente, né? Mas rapaz, como é que esse menino apronta desse jeito? Ele não aprontou, gente. E quando eu dou umas 5 passadas, a minha esposa conversando comigo, mexendo aqui no seu telefone, o menino se perde. Aí eu olho para o menino, eu volto, olho aqui em direção de uma loja, eu vi o Pedro. A Júlia também viu o Pedro. Eu digo, pronto, tá ali. Pensei que o menino tinha sumido. E depois, irmão, o menino começa a chorar. Vem cá, por favor, vem cá. O menino começa a chorar e perguntar para os demais: cadê minha mãe? E eu olhando para o menino. E o menino vai para o outro: cadê meu pai? E a mulher: meu Deus, quem é o pai desse menino? E eu olhando para o menino. Olha a vergonha, irmão. E esse menino sai e chorando, e eu quero minha mãe, e eu quero meu pai, e um desespero. Obrigado. E um desespero. E chorando e falando assim: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Eu, meu Deus do céu. E agora, Senhor? E agora? O que passa na mente desse menino? E eu olhando para ele. E o desespero atingindo o coração dele. Aí eu falei: meu bem, pega esse menino aqui. Aí ela: não, vai lá tu. Eu digo: agora lascou, pô, eu vou lá. Gente, aí eu vou. Aí eu digo: Pedro, e ele não estava conseguindo ouvir minha voz. Eu: Pedro. E ele não conseguindo ouvir a minha voz. Aí a Júlia foi lá e pegou ele. Quando a Júlia pegou esse menino,
Ele deu um abraço tão forte nela, tão forte que ele falou assim: eu achei que eu tinha me perdido, mamãe. Ainda bem que eu te achei. Depois ele falou assim: papai, por que o senhor não foi atrás de mim? Eu digo: meu filho, eu estava o tempo todo te olhando. Você sabe o que eu quero dizer com isso, querido? Você se perdeu de Deus. Ele está o tempo todo te olhando. E no dia que você decidir ouvir a voz dele, voltar para ele, ele te pega no colo. Deus nunca saiu do controle. Jonas decidiu voltar e abraçar a Deus. Quero que você fique de pé no seu lugar, por favor. E eu quero que você entenda, eu não posso passar o resto da minha vida fugindo do chamado de Deus. Às vezes o Senhor chama pelo teu nome, às vezes não, o Senhor chama pelo teu nome, o Senhor lhe chama todos os dias. O Senhor fala: olha, meu querido, vem cá, meu filho, minha filha, aqui é o lugar. E você está perguntando para outras pessoas: onde está Deus? E você sabe onde Ele está, você só precisa ouvir a voz dEle e voltar para Ele nesse tempo. Volte para Ele, queridos. Eu preciso entender isso na minha vida. Sabe, uma tempestade, ela pode ser cessada quando eu compreender que foi eu que saí dos planos, que foi eu que saí dos propósitos de Deus. Mas talvez você diz: eu sou jovem ainda, eu quero viver muitas coisas no mundo. Mas o que o mundo tem para oferecer? Davi um dia teve riqueza, teve tudo que ele um dia ele teve. Mas ele disse: Senhor, tira tudo de mim. Pode tirar as carruagens, pode tirar ouro, pode tirar prata, pode tirar a esposa, pode tirar os filhos, mas por favor não tire a sua presença de mim, nunca. Essa é a minha oração nesse tempo. Eu digo: Senhor, que minha esposa permaneça ainda nessa terra, para que nós possamos celebrar os teus planos, os teus propósitos nas nossas vidas. Mas o que mais vale diante da minha família é a tua presença, Senhor. Nunca tira a tua presença de mim, Deus. Essa é a minha oração nesse tempo, querido. Eu tenho orado por isso. Às vezes eu olho para o meu filho dormindo e eu digo: Senhor, a vida do meu filho é importante. Eu amo, eu quero ver crescê-lo, eu quero conhecer a esposa, quero conhecer os filhos. Mas o Senhor sabe os planos melhor. Eu olho para minha esposa dormindo e eu digo: obrigado, Senhor, pela mulher que é sábia que o Senhor me deu. Mas, Senhor, o que mais vale é a tua presença. Às vezes eu vejo as notícias do mundo, as guerras que estão acontecendo, mas eu digo: o que mais importa é a tua presença. Eu quero cantar esse louvor. Aliás, eles vão cantar esse louvor. Eu quero que você adore ao Senhor com esse louvor e comece a refletir que tempestade que tem que passar na sua vida. E reflita um pouco. Diga para Ele: Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos. Eu quero viver diante da tua presença. A tua presença é o que mais importa nesse tempo.